Todo mundo consegue visualizar a tela? Dá para ver sim, tá certinho. Dá para ver vocês 4 aí embaixo também. Adorei, tá? Ok, pessoal. Então, como combinado, vamos iniciar a nossa apresentação, tá? Eu me chamo Débora, sou enfermeira, sou coordenadora do Núcleo de Educação Permanente. Estou aqui hoje com minha equipe, que também é composta por enfermeiras, enfermeiro Cleginaldo, enfermeira Jamília, enfermeira Meliane Passos, e a gente vai trazer um pouco da nossa história de como engajamos pessoas à melhoria contínua em tempo de turbulência, tá? Agradeço ao CEP pela oportunidade, em especial a Viviane. Muito obrigada, Vivi, por abrir esse espaço aqui para a gente. Antes disso, eu gostaria de contextualizar vocês do que significa NEP, né? O NEP, ele é o Núcleo de Educação Permanente, ele é um setor de ensino que visa aprimorar as práticas do profissional. Seja um profissional que chegou na instituição recentemente ou um profissional que já está conosco. Ele é um setor de treinamento, né, de treinamentos técnicos. Quando a gente precisa de um treinamento comportamental, então a gente tem um grande parceiro, que é o RH, né, o desenvolvimento de pessoas, e o NEP, quando ele faz um treinamento, ele pensa em todo o planejamento, né, desse treinamento. Então, vai o planejamento, a organização, a execução e a análise dele, porque é super importante a gente saber se esse treinamento ele teve eficácia ou não. A gente trouxe aqui alguns macros processos do NEP, né, o periódico, o admissional e o on-the-job. Periódico, ele é uma modalidade utilizada para treinamentos periódicos de maior complexidade, porque a gente faz em um ambiente controlado. E o admissional, ele é uma modalidade que utilizamos para colaboradores recém-chegados na instituição. Então, a gente passa para esse colaborador o jeito de trabalhar do Primavera, trazendo rotinas, fluxos, processos de que a gente trabalha. O on-the-job, ele é uma modalidade utilizada para treinamentos mais simples, né? Então, a gente realiza no próprio setor do colaborador. Então, o NEP, ele vai até a CML, vai até o centro cirúrgico, ele vai até a unidade de emergência para poder realizar aquele treinamento. É um treinamento com a carga horária mais reduzida, porque a gente entende que os fatores externos, eles contribuem para a dispersão, né, dessa concentração desse colaborador. Então, a gente trouxe aqui as modalidades. Quando a gente desenvolve as atividades do NEP, a gente está bem alinhado com a missão, visão e valores da instituição. Quando eu falo em valores, eu trago a questão da ética, da humanização, da segurança, do trabalho em equipe, né, da melhoria contínua, visando sempre cuidar de pessoas. O produto final é oferecer uma assistência mais humanizada e uma assistência mais segura para esse paciente. Quando a gente fala de valores, a gente traz muito a questão da melhoria contínua. Então, se fôssemos perguntar qual o valor mais presente no NEP, a gente iria classificar esse daqui. Né? A melhoria contínua, ela impulsiona a gente por práticas melhores, práticas mais seguras. Quando a gente pensa em fazer um treinamento, né, e quando a gente trabalha com esses processos do NEP, a gente trabalha com processos estruturados, né, com processos que já estão descritos, e a gente consegue ter um norte para cada treinamento. Então, a gente tem diretriz, a gente tem matriz, a gente tem roteiros práticos que guiam a gente para esse treinamento, né? E quando a gente pensa em um treinamento, para chegar a esse resultado aqui das fotos, a gente planeja, a gente organiza, a gente vê qual é o material necessário, né? A gente vê qual é a metodologia, a gente estuda qual é o grupo que a gente vai passar, né? A gente vai trabalhar, porque cada grupo traz uma expectativa diferente, cada grupo se comporta de forma diferente. E quando a gente faz um treinamento, a gente quer despertar sensações, né? Porque o treinamento, ele precisa ter um significado para o adulto. É diferente. Então, a gente também tem parceiros envolvidos no NEP, né? Não é só o NEP quem faz treinamentos. A gente monta, muitas vezes, a logística. Então, a gente tem a coordenadora de oncologia, a gente tem médicos participando com a gente, super importante nesse processo. A gente tem supervisores de enfermagem, a gente tem a Ana Luísa, que é a nossa grande parceira do controle de infecção. A gente tem a área de desenvolvimento, né? Então, a gente traz foto aqui com Fabi, muito importante. E a gente tem a manutenção, porque às vezes a gente concretiza um treinamento por conta deles, né? A gente pensa em uma estrutura e eles executam.
A gente tem a nutrição também, que trabalha junto com a gente na questão do coffee, de deixar um ambiente mais agradável, né? A comida, ela aproxima pessoas, ela engaja pessoas também, né? E aí, quando a gente pensa em um treinamento e a gente olha, todos os setores, eles acabam ficando envolvidos. Porque as coordenadoras de enfermagem, elas trabalham muito com a gente, divulgando o treinamento, engajando as equipes delas. E isso é importante, porque o treinamento ele funciona assim, quando todos estamos envolvidos. E aí, em um voo completamente, na verdade, aparentemente tranquilo, né, o que a gente considerava normal, não estava tão normal assim, né? De repente, tudo virou. Porque o vírus estava aqui no Brasil, né? E por mais que a gente tivesse se preparado, né, a gente já discutia isso em reuniões do CCIH, e a gente traçava algumas condutas, mas era diferente, o sentimento era diferente, o vírus estava perto da gente. E aí um turbilhão de informações começaram a aparecer, né? Muda protocolo, a equipe que eu precisava treinar, mudanças de escala, né? Porque a gente precisava diminuir alguns profissionais aqui dentro, né? Esse contato com o vírus. E ali começava a contar um tempo, sem ao menos sabermos quanto tempo tínhamos antes da grande turbulência. E o caminho era diferente, né? Tínhamos medo, tínhamos angústia, era estressante, eu tinha muito medo da possível contaminação, né? Do adoecimento. E nesse caminho, a gente encontrou velhos parceiros, a gente fez novos parceiros. E ali, o protocolo ele começou a ganhar corpo, né? As medidas de enfrentamentos, elas saíram das ideias e começaram a ser planejadas no papel. A gente estava mais confiante, a gente estava engajado. E isso faz diferença, né? Porque o tempo ele foi passando. E os treinamentos aconteciam a todo vapor, né? Era uma celeridade na construção de treinamentos, mais de 10 treinamentos no mês. Né? E aí a gente foi percebendo que a equipe, por mais que estivesse engajada, a equipe também estava cansada. Elas cansaram, né? A alta ocupação hospitalar, né? A complexidade desse paciente, a deterioração rápida desse paciente, colocar uma paramentação, retirar uma paramentação era muito pesada. E aí a gente começou a observar nos olhos das pessoas o quanto ela estava cansada. Elas estavam cansadas. E aí toda a metodologia ativa que a gente utilizava, ela já não estava mais funcional. Eu não conseguia fazer com que o colaborador ele parasse para ouvir, né? Parasse para ouvir a informação. E aí tivemos que ressignificar, tivemos que inventar, tivemos que olhar o novo, na verdade, e cada vez mais aprimorar as nossas práticas. E às vezes a gente tinha que encontrar novidade no que já fazíamos. Né? A gente começou a olhar o nosso sentimento, porque a gente queria cuidar de pessoas. A gente não só queria levar a informação, mas o quanto essa informação ela poderia trazer de impacto quem estava lá na frente. E aí, quem estava na linha de frente, a gente queria cuidar, e quem estava também na área de apoio, né? Porque eu tinha manutenção, e agradeço muito os meninos da manutenção, os meninos da engenharia clínica, vocês foram fundamentais para algumas práticas desenvolvidas no treinamento. Obrigada pela essa parceria, tá? E nisso, eu fui percebendo que eu precisava intensificar o cuidado. Era o cuidado com minha equipe. Né? A gente andava pelos setores de Covid. A gente via lá pacientes de alta complexidade. A gente via pacientes deteriorando rapidamente. A gente via pacientes sem família e a gente que sempre colocou a família no cuidado do paciente e fomos obrigados a retirar esse momento. Tínhamos família longe. E foi difícil para a gente. Eu precisava formar uma rede de apoio. Eu precisava mostrar para a minha equipe que a gente poderia falar dos nossos sentimentos. Falar cura. Né? A gente tinha emoção. A gente também estava cansado. E eu agradeço nesse longo tempo, nesse caminho aliviado por Davi.
Obrigada, Davi. Você trouxe para a gente o equilíbrio emocional. Você estendeu essa rede de apoio. E hoje eu me sinto muito grata por ter você no nosso círculo, né, por ter você na nossa rede de apoio. Muito obrigada. E aí, essa pandemia, ela ensinou muita coisa a gente. Né? Ela ensinou. Ela fez a gente inovar, ela fez a gente buscar por conhecimento, por buscar por métodos que engajasse mais as pessoas. E a minha equipe, ela é nova, ela é recém-formada aqui no NEP, mas é uma equipe que tem um senso de responsabilidade muito grande, é uma equipe que tem um senso de pertencimento muito grande, e isso faz muita diferença, né, no nosso dia a dia. Eles tiveram e estão comigo nesse voo, né? Então, por mais que eu tenha uma equipe recém-formada, a minha equipe ela é muito bem estruturada. Então, eu tenho um enfermeiro com expertise em centro cirúrgico, CNE, que já é professor em outra instituição. Eu tenho uma enfermeira de longo tempo aqui na instituição, que já era referência na época, então era ela que era a nossa referência para realizar treinamentos nas áreas. Eu tenho uma enfermeira que tem um conhecimento vasto em terapia intensiva, em paciente crítico. Então, por mais que a equipe seja nova, é uma equipe que já vem com muito conhecimento. E eles entraram com a gente, comigo, né? Eles entraram de corpo, de alma, de fé também, de força, porque esse momento teve muita força. Então, eu quero abrir o espaço, eu acho que não poderia ser diferente, não tinha que ter só a minha figura aqui. Eu vou abrir o espaço para que eles contem sobre os processos dele, vivenciando esse voo. Falando um pouquinho do processo que eu estou à frente, sobre o treinamento periódico, como o Débora já falou um pouco, é um treinamento que é voltado para os profissionais da instituição, é um treinamento que é mais vasto, ele é bem mais construído, é mais complexo, e tem como objetivo instrumentalizar as equipes para uma prestação de assistência baseada em protocolos institucionais. Esses protocolos são protocolos normalmente gerenciados ou protocolos novos, que está sempre alinhado à visão, missão e valores da instituição, sempre atrelando o treinamento teórico e prático. Devido à sua característica, ele é um treinamento amplo que requer a participação de muitos profissionais e, diante da circunstância atual, foi o que sofreu mais impacto. O nosso último treinamento periódico ele foi realizado lá em fevereiro, foi o treinamento sobre a linha de cuidado do AVC, e como o Débora já adiantou também, a gente tinha uma equipe recém-formada. Eu, apesar de ter sido o primeiro dessa nova equipe, mas foi lá em fevereiro mesmo que a nossa equipe atual estava trabalhando junta. Então, eu tenho a experiência em cirúrgico, já Miri tem a experiência dela do internamento e Miri tem a experiência dela do UTI, mas naquele momento a gente tinha muito sentimento de dúvida e de incerteza do que a gente poderia encontrar. E esse treinamento, um treinamento do protocolo novo, que envolveu todo o hospital, a gente sentiu, sim, essa insegurança. Mas o que prevaleceu entre a gente foi o sentimento de união e pertencimento. Então, para a gente, lá em fevereiro, foi o momento que nos preparou para o que poderia vir futuramente. Então, em março, surgiu a determinação de restrição de aglomerações de reuniões presenciais. Então, o treinamento periódico, por sua característica de aglomeração em si, ele não pode ser mais executado. Então, para mim, foi um momento de dúvida para onde eu iria seguir. Então, para mim, foi o momento mais complicado, porque tive que deixar de lado o meu processo e me inserir no processo das minhas colegas, que foi em relação ao treinamento admissional e o treinamento on the job, que tem todas as suas características, tem todo o seu passo a passo complexo que elas vão apresentar e que tive que me adaptar à situação atual. Ao longo desse caminho, a gente, fazendo analogia a um voo aéreo, a gente encontrou vários parceiros, alguns parceiros mais antigos, que foram as coordenações de enfermagem. Então, como a gente precisou reorganizar todo o nosso cronograma, eles precisaram entender também a nossa situação de priorizar treinamentos voltados ao COVID, e aqueles treinamentos que também eram essenciais, a gente teve que colocar em segundo plano a princípio,
Então, as coordenações de enfermagem sempre estiveram conosco para organizar alguns treinamentos e mostrar quais seriam as nossas prioridades naquele momento. Novos parceiros e a gente foi criando e outros a gente fortaleceu. Então, a fisioterapia trabalhou muito com a gente. Agradeço em nome de Cliffen, Camila e Fernanda. Eles foram parceiros essenciais em todos os treinamentos para intubação, para oxigenação, transporte do paciente crítico, manuseio de ventiladores mecânicos. Então, eles estiveram sempre com a gente e muito solícitos a tudo que a gente precisava. Contamos também com a participação de anestesistas. Agradeço em nome de Dr. Guilherme e Dr. Maxwell. Eles tiveram uma preocupação enorme em relação ao grupo de anestesistas do hospital e os que prestavam serviço aqui na instituição. Então, eles nos buscavam para fazer treinamentos de paramentação, desparamentação, como ter o manejo do paciente cirúrgico que tem a suspeita ou confirmação de Covid, como garantir a segurança do paciente. Então, constantemente eles estavam nos buscando para fazer os treinamentos. Então, nesse momento, como eu estava fora do meu processo, eu tive que me organizar para poder coordenar esses treinamentos simultâneos. Muitos deles aconteciam aqui na sala teórica, outros aconteciam na sala prática, então tive que coordenar esses treinamentos simultâneos. O Dr. Guilherme também participou ativamente no momento da inauguração da UTI Retaguarda, então ele trouxe um olhar além do centro cirúrgico, ele trouxe olhar no processo que a enfermagem já está sempre à frente, em controle de infecção, pneumonias, infecção de corrente sanguínea, então perda de dispositivo, então ele veio até o NEP novamente, trazendo essas necessidades de treinamento e acompanhamento que a gente vai apresentar mais à frente. Tivemos também apoio de hospitalistas, então, como a gente teve que mudar toda a nossa metodologia de treinamento, adaptar para a situação, nós nos inserimos nos setores, então, tivemos apoio de hospitalistas participando dos treinamentos, se envolvendo de fato nas simulações que a gente fazia. O Dr. Marcelo participou de várias simulações com a gente, eles identificaram quais eram as nossas necessidades, quais eram as nossas dificuldades também, pontuando alguns aspectos que a gente não tinha esse olhar, e até mesmo eles, na sua assistência, não tinham percepções de algo que, com os treinamentos, eles passaram a perceber. Os intensivistas também, agradeço o nome do Dr. Gustavo, que participou com a gente de várias simulações, repetitivamente, né? Ele fez várias simulações com a gente, sempre nos apoiando. Teve um momento que ele nos deu uma aula de gasometria, então ele sempre esteve com o NEP também, disse já querer ser parte do NEP, então ele sempre esteve conosco. Agradeço também a doutora Tatiana Pafinoni, em nome dos médicos pediatras, foi ela também que buscou o NEP nesse momento, então ela veio até a gente para treinar a equipe de pediatras em relação à paramentação, desparamentação, intubação de pacientes pediátricos. Então, a gente ampliou os treinamentos para uma outra área médica também. A psicologia também, que nesse momento, como a Débora falou, nós também tínhamos sentimentos de incerteza, de medo, então tivemos um grande apoio da psicologia, em nome do Davi, no nosso ambiente de trabalho. O CCIH, que foi o nosso guia também, que a gente não poderia fazer nenhum tipo de treinamento sem o apoio do CCIH para nos dar o aval mesmo científico de que aquilo que a gente estava propondo, querendo fazer, era regulamentado. E a odontologia, em nome do Dr. Ismário, que nos orientou e participou ativamente com a gente para a construção do protocolo de higiene oral dos pacientes, que a gente percebeu que era uma forma que estava aumentando a infecção desses pacientes. Então, as equipes tinham dúvida de como realizar a higienização, principalmente pelo risco de contaminação por conta da formação de aerossóis. Então, foi um parceiro novo que está com a gente diretamente trabalhando nessa parte da higiene oral. Então, decolando nesse voo, a modalidade de treinamento admissional é o treinamento mais extenso. Ele tem duração de 30 dias e tem como objetivo capacitar os profissionais que são recém-admitidos aqui na instituição, de acordo com os protocolos e rotinas institucionais. Então, a gente faz tanto aula prática como aula teórica.
Com a pandemia, o hospital ele teve que adotar planos de contingência para aumentar o quadro de funcionários de enfermagem em um curto espaço de tempo. Então, a gente tinha um longo caminho, um curto tempo para atingir o nosso alvo, que era o quê? Uma assistência de qualidade. A gente estava esperando que o hospital ele ficasse superlotado, que aumentasse cada vez mais a quantidade de pessoas que fossem infectadas com Covid-19 e suprir o quantitativo dos funcionários da própria instituição, porque tinha a possibilidade desses funcionários eles também se contaminarem. Então, foi aí que o hospital ele fez um acordo com a cooperativa de enfermagem, que eu estou aproveitando o momento para agradecer a parceria que tivemos com a supervisão da cooperativa. Então, foi uma forma que a gente encontrou de dar celeridade ao processo de contratação, já que o nosso processo habitual do hospital é um processo muito longo. E aí surgiu um grande desafio para a gente. Como é que a gente ia treinar tanto conteúdo em um curto espaço de tempo? Então, inicialmente, a gente selecionou os conteúdos que fossem primordiais para o atendimento ao paciente com Covid-19, já que essas pessoas seriam direcionadas para essas áreas. Só que da forma que a gente estava fazendo, a gente viu que não estava dando certo, porque os profissionais eles não estavam conseguindo se desenvolver. Era muito conteúdo em pouco tempo, então eles não conseguiram se desenvolver da forma que a gente esperava. Então, junto aos recursos humanos e à gerência de enfermagem, a gente resolveu fazer uma roda de conversa com esses profissionais. Nessa roda de conversa, a gente começou a traçar o perfil desses colaboradores e sermos mais assertivos no direcionamento deles. A gente viu que deu certo, porém, não foi ainda do jeito que a gente esperava. E a gente viu nesse momento que, de fato, a gente precisava inovar. Então, a gente teve que trocar a roda do carro com ele em movimento. Foi aí que a gente alterou todo o nosso processo do admissional. Então, a gente alterou nossa matriz, a nossa diretriz, que são os 2 documentos que guiam todo esse nosso processo. Então, a gente teve que estudar, aprofundar ainda mais nossos estudos sobre os métodos de ensino, para tornar as aulas mais leves, mais atrativas e engajar mais as pessoas. Foi aí que a gente aprofundou o nosso estudo sobre andragogia, que é um método de estudo para adulto. O método de estudo para adulto é diferente para criança. O adulto, muitas vezes, tem outro emprego, tem família em casa, tem o celular que desperta atenção. Então, a forma para ensinar adulto é uma forma diferente. Então, para tornar essa aula mais leve e mais atrativa, a gente começou a aprimorar o nosso estudo sobre o MIDAS e aplicar nas nossas aulas. O M, de movimento, é quando a gente para um minuto da nossa aula para fazer um movimento com eles. Então, a gente pede que eles se levantem e a gente pede para eles realizarem um movimento. Esse movimento, ele além de deixar a aula mais descontraída, a gente também tem que mostrar o porquê disso aí. Quando a gente levanta e para um pouco a aula, ocorre a oxigenação do cérebro. Então, quando eles voltam mais concentrados. O I, de interação, é quando a gente permite o diálogo entre o instrutor e a turma. Então, é uma troca de informações. Isso também deixa a aula muito mais atrativa. O D, de desafios, é quando a gente faz, por exemplo, dinâmica com aquele grupo. Então, o grupo ele é desafiado. Então, tem uma maior interação e também ajuda na fixação do conteúdo. O A, de atividades, são estudos de caso, por exemplo, que a gente realiza, práticas monitoradas, simulações realísticas, isso tudo torna a aula mais atrativa. E o S, de significado, como a gente falou, a forma de ensinar para adulto é diferente para criança. Então, a gente tem que dar o significado, mostrar a importância daquele conteúdo, porque isso vai cativar quem está assistindo e eles vão ficar muito mais engajados. Então, a gente aprofundou na realização de simulações realísticas. A gente tem um cenário muito compatível com a realidade. Então, quando eles vêm aqui e realizam uma prática de PCR, uma prática de oxigenoterapia, eles se tornam até mais seguros para quando vão assumir assistência. E, além disso, a aula se torna muito mais atrativa. A gente começou a trabalhar mais com cases. Cases são casos clínicos, então a gente trabalha muito voltado
aos protocolos institucionais, a gente apresenta o protocolo para eles, apresenta o caso clínico, então eles têm que resolver aquele caso clínico, e isso faz com que eles assimilem melhor aquele conteúdo e também seja desenvolvido o senso crítico das pessoas que estão assistindo, né? Intensificamos nossas práticas monitoradas. A gente dá a teoria, por exemplo, de um banho no leito, de administração de medicação, e a gente vem para a prática aqui com eles. Isso também deixa a equipe mais segura para assumir, quando vai, de fato, assumir assistência. Então, torna a aula tão mais atrativa que eles já saem daqui perguntando qual vai ser o outro movimento que a gente vai realizar amanhã, qual será a nova prática de amanhã. Então, assim, é uma forma que a gente observou que estava engajando mais as pessoas no nosso treinamento. E a gente pode perceber que toda essa estrutura, essa mudança na nossa estrutura estava surtindo efeito quando a gente começou a analisar o nosso indicador de maio e junho, que eles aumentaram. Então, a gente percebeu que os nossos profissionais estavam cada vez mais aptos a prestar uma assistência segura e de qualidade. E é esse o nosso produto, é esse o produto do NEP, capacitar pessoas para uma assistência segura e de qualidade. Então, como a gente já falou, foi um momento de grande desafio, a gente teve que estudar muito, eram muitas informações o tempo inteiro, a gente se preocupava em levar informação para a equipe, porque a gente se preocupava com a proteção de toda a equipe, mas também foi um momento muito cansativo para todos nós. Então, eram muitas informações, eram muitos treinamentos acontecendo ao mesmo tempo. A gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, a gente vinha final de semana, a gente inclusive vinha final de semana à noite também. E no momento de pico, eu pude vivenciar o meu processo de perto. Então, em junho, eu adquiri Covid-19 e fiquei internada aqui no hospital por 6 dias. E veio aquela sensação do medo, porque por conhecer a doença, você tinha medo da gravidade. E também veio o sentimento de solidão, porque eu fiquei os 6 dias sozinha, longe da minha família. Foi um momento muito difícil. E eu aproveito para agradecer a doutora Aline, minha equipe, que sem dúvida, se não fosse a união da gente, tudo isso tinha se tornado bem mais pesado. E quero muito agradecer a Davi, que nos ajudou, não só aqui dentro, mas me ajudou muito no momento em que eu fiquei internada. E só que, se eu posso dizer que teve o lado bom disso tudo, de vivenciar esse meu processo, é que eu saí com o sentimento de que estava no caminho certo, de que todas as mudanças que a gente fez no processo admissional estavam dando certo, porque eu pude vivenciar isso de perto. Eu vi que os profissionais eles estavam prestando uma assistência de qualidade, eles tinham competência técnica, eles tinham capacidade técnica, então eu pude vivenciar que todo esse processo de mudança estava dando certo, estava funcionando, e a gente estava conquistando, né, atingindo a missão do hospital, que é justamente essa, prestar uma assistência segura e de qualidade. Já falamos um pouquinho do treinamento admissional, um pouquinho do periódico. E aí, como ficavam os nossos colaboradores? Como que a gente ia treinar, capacitar os nossos colaboradores nesse voo? Então, nesse voo, a gente explorou a modalidade de treinamento on the job, tendo em vista que a gente precisava evitar aglomeração e foi bloqueado o treinamento na modalidade periódica. Então, exploramos no máximo essa modalidade. E essa modalidade, ela teve vários desafios. É uma modalidade de treinamento que a gente realiza o treinamento com o colaborador no posto de trabalho, treinamento no trabalho, sem ser no horário oposto, que tem como objetivo capacitar os profissionais de acordo com as normas e rotinas da instituição, trazendo também novas tecnologias e com a finalidade de promover tanto a segurança do paciente quanto do próprio colaborador. Então, como já foi falado inicialmente, todas as nossas atividades do NEP, elas são bem planejadas e possuem documentos para isso. Então, na modalidade on the job, também tinha
tem uma diretriz. Essa diretriz, ela nos direciona desde o momento da construção do treinamento até na alimentação dos nossos indicadores. Então, nesse cenário da pandemia, a gente teve muitos desafios nessa modalidade, que era evitar aglomeração, por exemplo, como que a gente iria treinar o hospital todo, né, evitando aglomeração. Então, foi toda uma estratégia, todo um planejamento para a gente conseguir treinar todos os profissionais. E não era só profissionais da assistência, era profissionais da parte administrativa, desde a recepção até a SG, todos os colaboradores da Rede Primavera, porque a gente também realizou treinamentos nas clínicas que são vinculadas ao Hospital Primavera. A gente precisava da celeridade na disseminação desses treinamentos, porque a gente tinha pouco tempo e não sabíamos quando iria, de fato, receber o primeiro paciente suspeito confirmado Covid. Então, o hospital ele se preparou antecipadamente. A gente teve alteração da escala de enfermagem. As coordenações de enfermagem, de forma muito inteligente, para evitar a exposição do colaborador, mudou a escala em que sentido? O colaborador trabalhava hoje e folgava amanhã. E então, gerou um impacto para a gente em que sentido? Em ampliar o nosso cronograma por mais dias para atender todas as equipes. O NEP é muito planejado, né? Então, tínhamos um cronograma todo pronto para 2020, com todas as temáticas que iríamos realizar de treinamento. E aí, a pandemia tirou a gente da zona de conforto, que a gente mudou toda a nossa temática, dando prioridade aos temas que eram voltados à Covid. E o principal desafio, que era como engajar e desenvolver pessoas em um cenário que envolvia alta ocupação do hospital, envolvia o cansaço físico, emocional dos nossos colaboradores. E o NEP, ele não se preocupa, todo mundo aqui, não se preocupa apenas em levar o conhecimento, e sim como eles estavam recebendo. Então, era um turbilhão de informações e que a gente se preocupou muito como os nossos colegas, como os nossos colaboradores estavam recebendo essas informações. Então, como eu disse, o hospital se preparou antecipadamente. Em fevereiro, o CCIH começou a realizar alguns treinamentos lá na urgência, no sentido de como atender o paciente suspeito ou confirmado Covid. Mas até então, não imaginávamos ainda o que iria acontecer. E fazendo uma retrospectiva a partir de março, né? Em março formamos um time chamado Covid-19. Esse time ele foi direcionado, orientado pela gerente de enfermagem, pelo CCIH, que nos guiou. E nesse time tinha representante de cada categoria. Representante das áreas administrativas, representante da SG, enfim, de todo o hospital. Que eram multiplicadores, parceiros, que ajudou a gente a multiplicar em pouco tempo todo o treinamento que estava sendo proposto naquele momento. Então, fica aqui o nosso agradecimento a esse time, porque foi parceiro da gente. A engenharia clínica, que toda vez que a gente ligava, precisava fazer o treinamento, estava sempre disponível. Agradecer também a Viviane, porque ela fez parte desse time. Ela tinha acabado de chegar no hospital e fez parte desse time. Então, fica aqui um agradecimento para esse time. Nesse time, foi que a gente trabalhava. A gente trabalhou as políticas de utilização de EPIs no Hospital Primavera. Paramentação, desparamentação, na urgência, o fluxo de atendimento ao paciente COVID e todo o fluxo de atendimento lá nos contêineres que foram estruturados lá. E aí esse time tinha um grande desafio, que era, geralmente na sexta-feira, o Ministério da Saúde modificava tudo. E aí o time voltava no outro dia para reorientar, para modificar algo que tinha sido modificado pelo Ministério da Saúde. E ficávamos preocupados, mais uma vez, em como a equipe estava lidando com essas mudanças. Porque ficávamos com medo da credibilidade do NEP, né? Além de como que eles estavam recebendo isso, né? Porque ele poderia estar confuso.
mas a gente sempre deixava claro o que é que estava acontecendo e entendia o sentimento deles. Então, foi um momento de bastante, um sentimento mesmo de desafio, e não sabíamos ainda o que iria acontecer. Em abril, protocolos foram atualizados, protocolos que já existiam e protocolos que já tinham sido trabalhados. Precisamos atualizar em quê? Incluindo o atendimento ao paciente suspeito ou confirmado COVID, que era a reanimação desse paciente, pré-oxigenação, intubação, transporte do paciente crítico suspeito ou confirmado COVID e até mesmo o preparo do corpo do paciente suspeito ou confirmado COVID. Então, saímos de um ambiente controlado, que era esse ambiente que Jamile mostrou, representando na modalidade admissional, da sala prática aqui do NEP, né, que já fazíamos simulações realísticas aqui. A gente já trabalhava com metodologias ativas, só que em um cenário diferente. Então, a gente era um cenário controlado. Então, saímos para as áreas. Então, formamos um cronograma de 53 turmas e fomos para as áreas trabalhar da forma mais real possível, dentro do próprio cenário do colaborador. Então, inicialmente, realizamos essas simulações nos setores que era referência para o atendimento COVID, unidade de emergência, centro cirúrgico, UTIs, internamentos, trabalhando da forma mais real. Esses grupos, essas turmas, que foram 53 turmas, nós tivemos o apoio, que foi fundamental, o apoio das coordenações de enfermagem, que dividiu os grupos com a gente, que participou de formativa, ali visualizando os pontos de melhorias, né, que poderia acontecer. E, assim, foi um desafio muito grande, porque a gente saiu de um ambiente controlado para um ambiente que poderia ter envolvimento de fatores externos, porque a urgência não estava funcionando e a gente estava ali realizando um treinamento. Só que outra parceria que a gente teve foi a gestão de leitos, porque ela reservou um leito para ser o nosso cenário para realizar essa simulação. Outra parceria que a gente teve, fisioterapia, participou das 53 turmas, a fisioterapia participou de formativa. A engenharia clínica, que disponibilizou os equipamentos para trabalhar da forma mais real, os equipamentos que tinham especificamente em cada setor. Os médicos que estavam de plantão, que participaram de formativa com a gente, sendo multiplicador, né, junto com as equipes. Então, essas imagens aqui representam a imagem da equipe da emergência, da unidade de emergência, uma equipe com sede de conhecimento que deu um show de simulação. Nessas simulações, a gente fazia um roteiro, além do cronograma, um plano de aula, a gente fez um roteiro. Nesse roteiro tinha os momentos briefings, cenário, debriefing. Além disso, a gente discutia com ele todo o caso clínico do paciente para ser a forma mais real possível com eles. Essas imagens representam a unidade da UTI cirúrgica, que foi uma UTI que acabou sendo referência para o paciente COVID. E na UTI trabalhamos pronação, como supinar paciente, uso de múltiplos dispositivos. Tivemos o apoio do Dr. Gustavo, que participou incansavelmente de praticamente todas as turmas, a coordenadora Miriam e toda a equipe da UTI cirúrgica. A equipe do internamento, essa equipe, a gente teve o apoio assim, da coordenação, de uma forma muito inteligente. Ela participou de quase todas as turmas, visualizando sempre os pontos de melhorias, dando a sua opinião, identificando o que era funcional, o que não era funcional. Então, isso ajudou muito, porque acredito que facilitou muita coisa para ela em um outro momento que a gente vai falar já já. Tivemos o apoio dos hospitalistas, ali, doutor Silas, representando eles. Então, foi muito bacana. O centro cirúrgico, que superou as nossas expectativas, porque não era a realidade deles, né? E expandimos esse treinamento para eles. Então, viemos à noite em todos os turnos e tivemos turmas e superaram as nossas expectativas mesmo. Os anestesiologistas
vieram fora do seu horário de plantão para participar desse treinamento. Então, fica aqui nosso agradecimento em nome do Dr. Maxwell e os demais, porque o Dr. Maxwell organizou e multiplicava a informação para os demais que ia ter esse treinamento, então foi muito bacana. E realizamos também um treinamento sobre, além dessa simulação com esse paciente, a gente também transportava esse paciente do setor de origem até o setor de destino. E a gente usava o elevador de forma real, levando todos os equipamentos, até para a gente ver as possíveis dificuldades, as possíveis falhas, os possíveis obstáculos, riscos que poderiam acontecer. E os hospitalistas, todos os médicos participavam. E fica aqui, em nome do doutor Enício, que ele participou de forma ativa com a gente, dizia, olha, como é que eu vou conseguir levar esse ventilador e dar certo? Deu certo. Então, fica aqui nosso agradecimento a toda a equipe, tá? Maio, inicialmente, tivemos uma sensação que estava calmo. E aí, iniciamos outros treinamentos com outras temáticas. Só que foi só uma sensação mesmo, porque, aos poucos, a ocupação do hospital foi aumentando e a gente estava sempre olhando o diário, o boletim diário do hospital, que ficava sempre disponível. E essas outras temáticas não deu muito certo, porque a gente estava tendo um outro desafio, que era o cansaço físico dos nossos colaboradores. O cansaço, a alta ocupação, afastamento de alguns colaboradores. Então, foi um momento que nós precisamos novamente reformular as nossas metodologias, estudar ainda mais e intensificar. E em junho foi o momento mais marcante para a gente, no sentido de ressignificar as nossas metodologias de ensino, porque já vimos que tinha o aumento da ocupação, já tinha o cansaço físico e emocional dos nossos colaboradores, tinha o sentimento de medo. E em junho teve o pico da Covid, aqui em Sergipe, e não ia ser diferente. No hospital, teve a ocupação máxima de pacientes, e assim, a evolução da gravidade desses pacientes era muito rápida. E aí, o hospital abriu mais leitos para atender pacientes críticos semi-intensivo, que foi no internamento, no 7º andar, que inaugurou a unidade crítica respiratória chamada UCR. Para a inauguração dessa UCR, a gente foi solicitado, né, pela coordenação, que fizéssemos um treinamento para toda a equipe, para intensificar, porque não era da rotina deles trabalhar com pacientes graves, né, em ventilação mecânica, queria ficar internado lá até possivelmente a vaga de UTI. Então, nesse momento, fazendo uma relação com março a gente estava treinando sem saber o que iria acontecer. E em junho, de fato, aconteceu. E foi um momento marcante para o NEP, porque quando nós organizamos um treinamento para o CR, fizemos um cronograma, iniciamos a fazer o treinamento com equipamentos novos, que era para ser utilizado, que foi utilizado na UCR. E quando chegamos na unidade para fazer o treinamento, foi um dia totalmente atípico, com a evolução da gravidade dos pacientes sendo encaminhados para a UTI, e foi um momento que a gente identificou que não tinha como parar os colaboradores para fazer o treinamento. A gente pegou o plano de aula, colocou no bolso do jaleco, foi ajudar a equipe, e vimos que estávamos ali no mesmo barco mesmo, e precisávamos mudar a metodologia novamente. E aí surgiu a ideia de uma nova metodologia, que era a prática vivencial. Nessa prática vivencial, o NEP se inseriu na unidade de forma ativa com os colaboradores, servindo como parceiro, ali intensificando as boas práticas com eles. Então, passamos uma semana na UCR com a equipe do internamento. Essa imagem aqui representa a equipe da UCR, a equipe de internamento, que traz o significado de força, porque é isso que eu vejo em vocês, daquele dia, força mesmo, perseverança. Fica aqui toda a minha admiração pela equipe de internamento. E essa prática vivencial, depois da UCR, ela foi
expandiu para a UTI retaguarda, que foi uma UTI que foi adaptada para atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados Covid. E a equipe foi uma equipe que foi alocada, a maioria deles era do centro cirúrgico e foi alocada nessa UTI. E eles estavam com sede de conhecimento e a parceria da coordenadora Larissa Vanessa e do Dr. Guilherme, que consultou a gente e que solicitou a nossa presença lá. E junto com a gente foi multiplicador de muito conhecimento. E a equipe, assim, passamos 2 semanas. E durante a semana que a gente estava lá, vimos que a própria equipe estava multiplicando entre eles as boas práticas que a gente estava desenvolvendo ali. Então, fica o nosso agradecimento pela confiança na metodologia e a confiança na equipe do NEP, que apostou na gente e ficamos super agradecidos. Em julho, fomos convidados para realizar essa mesma prática, essa mesma metodologia, que é a prática vivencial, em outras áreas. E fomos convidados para a UTI clínica. A UTI clínica foi um outro desafio, porque é uma UTI que já existe no hospital há muito tempo, é uma UTI estruturada, é uma equipe estruturada, que também já tem muito tempo, né? E Miriam, a coordenadora da unidade, abriu a porta da casa dela para a gente, né, para intensificar as boas práticas com a equipe. E foi uma oportunidade que o NEP teve também de vivenciar e de ver a funcionalidade e aplicabilidade dos nossos protocolos. Passamos 2 semanas na UTI clínica e, ao final, fizemos uma dinâmica que foi muito boa, no sentido que eles tiveram a oportunidade de expor o senso de equipe, de trabalho em equipe, o seu sentimento durante todo esse cenário da pandemia, porque eles também receberam pacientes suspeitos ou confirmados Covid, porque tinham leitos de isolamento. Então, aqui representando a equipe da manhã, da UTI clínica, a equipe da tarde e a equipe da noite, dos 2 turnos, porque ficamos lá todos os turnos com toda a equipe. E reconhecendo a importância da experiência vivencial, relacionando também com todas as metodologias ativas que o NEP desenvolve, na melhoria contínua e no engajamento de pessoas, essa frase ela resume muito, que é: diga-me e eu esquecerei, mostre-me, talvez me lembre, envolva-me, então eu compreenderei. Então, quando a gente envolve as pessoas em todas as modalidades de treinamento, não só do on the job, que é um treinamento ali com o colaborador no próprio trabalho, no mesmo horário de trabalho, mas sim todas as outras metodologias. A intenção do NEP é sempre renovar as metodologias e inserir cada vez mais o colaborador. E para que isso aconteça, fazer parte do NEP também nos desenvolve quanto pessoa, quanto profissional, e para que isso aconteça, porque a gente também tem uma liderança que aposta nas nossas ideias, e às vezes a gente tem umas ideias que acha, não, acho que Débora não vai achar isso tão legal, e quando a gente conversa com ela sobre as nossas ideias, os olhos dela brilham, e ela nos questiona, e por quê? E isso nos desafia, então isso faz a gente crescer cada vez mais e nos motivar. Então, NEP é isso, né? Desenvolve pessoas e nos desenvolve também quem está fazendo parte da equipe. Difícil falar, né? Como eu falei inicialmente, a pandemia ela gerou conhecimento para a gente, né? E a gente já está ali embarcando em novos voos, né? Então, a gente vai pegar essa prática, a gente vai utilizar a prática vivencial e a gente vai colocar ele no nosso cronograma, né? A próxima etapa a gente vai estar dentro do centro cirúrgico. E a gente está pensando aí, está no forno, né? A questão de algumas aulas de forma bem diferente. Porque a gente quer engajar com vocês, a gente quer envolver para que a nossa aula fique cada vez mais gostosa de ser assistida, cada vez mais a gente caminhe para a melhoria contínua, né? Então, eu acho que tem uma frase muito oportuna para esse momento, né? Foi colocada aqui no hospital, e eu acho que os desafios, eles fazem brotar a verdadeira força em cada um de nós.
Assim encontramos a força. Cada desafio tinha uma força lá colocada, né? Que envolvia a gente de uma forma que hoje eu olho, fazendo essa retrospectiva, né, do que a gente viveu, eu vi ali, realmente tinha muita força, tá? Aproveito o momento para convidar, né, para a próxima live, que é a atuação da hotelaria e da higienização. A atuação da hotelaria e da higienização hospitalar durante a pandemia. Vai ser show, tá? Participem também. Muito obrigada por esse momento e quero deixar aqui minha gratidão para minha equipe, tá? Porque eles despertaram em mim o meu propósito. O meu propósito é engajar pessoas à melhoria contínua. Muito obrigada.